Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, depois do versículo 12 até o versículo 16. Amém? Quem nos visita pela primeira vez, você está aqui. Quem nos visita, levanta a mão para que eu possa ver onde você está. Deus abençoe, sejam bem-vindos, amém? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? A Dani, esposo, Deus abençoe. A irmã Nádia ali, Deus abençoe. Aleluia. Esse momento é importante, né, irmãos? É ou não é? Da selfie, né? Aleluia. Sorria, irmão. Sorria. Se Jesus está na sua vida, você tem 1001 motivos para sorrir. Amém? Deus abençoe, feliz de te ver aqui, irmão Leandro, né? Deus abençoe, Vanderlei, cada um de vocês que aqui estão essa noite. Amém? Achou aí? Gênesis 26, do 1 ao 6? Então vamos ler. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Isaque formou lavoura, agora o versículo 12, tá? Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Diga comigo, o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois és poderoso demais para nós. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos orar. Pai, aqui está a igreja, e aqui também está a tua palavra. Que o teu Santo Espírito permaneça operando aqui. Que o teu reino, tua vontade, o teu querer soberano se estabeleça, Pai. Não a vontade do homem, mas a tua. Por isso nós confiamos e entregamos tudo nas tuas mãos. Que o teu Santo Espírito continue a se mover nesse ambiente, trazendo à existência aquilo que está no teu coração para essa noite. Nós estamos aqui, ó Pai, sedentos por mais do Senhor, sedentos por tua presença, sedentos por tudo aquilo que o Senhor tem para liberar. Por isso, voluntariamente abrimos nosso coração e desejamos ouvir a tua voz, desejamos ser ministrados como filhos aqui essa noite, porque queremos sair daqui, ó Pai, diferentes, marcados, renovados, mas também transformados pela tua glória. Por isso, enche esse ambiente com a tua glória, Pai. Enche essa casa com a tua fumaça. Enche essa casa com a tua glória. Queremos mais da tua presença,
mais da tua presença. Queremos mais da tua presença. Você pode dizer isso para Ele? Diga isso para Ele onde você está. Eu quero mais da tua presença. Deixa Ele ouvir a tua voz aí mesmo. Diga, eu quero mais da tua presença. Diga mais uma vez e mais alto, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Nós como igreja queremos mais da tua presença, Senhor. E nós te daremos a honra, a glória e todo o louvor. Leva o nosso pensamento cativo ao teu senhorio. Que os teus anjos permaneçam operando e trabalhando nesse ambiente. E somente a tua voz seja ouvida em nome de Jesus. Amém. Que texto extraordinário que nós acabamos de ler. Quem concorda? Uma história fascinante. E nós vamos aprender um pouquinho aqui essa noite, meditando na vida de homens de Deus que prosperaram sobre essa terra, que andaram em vitória sobre essa terra, que viviam debaixo da bênção do Senhor. E o tema da mensagem é: a bênção do Senhor me enriquece e me promove. Amém? Diga comigo, a bênção do Senhor me enriquece e me promove. Quantos querem estar por cabeça e não por cauda nessa terra? Levante a mão. Nós vamos aprender essa noite alguns segredos com homens de Deus. Nessa sexta-feira eu precisei fazer uma viagem. Depois de muito tempo eu fui a Santa Maria. Eu tinha compromissos pessoais em Santa Maria. E já aproveitei então também para ver a minha mãe, minha família, minha sogra, enfim, sogra, aleluia. A parentela, amém? Aqui provavelmente ela está assistindo a live e ela sabe que eu amo ela, amém? Isso é amor antigo, irmãos. Eu e minha sogra é amor antigo, é coisa de longa data, amém? Ela tem me aguentado, me aturado todo esse tempo, glória a Deus. Então eu fui a Santa Maria, querido, depois do meio-dia eu estava conversando com um jovem homem. Esse rapaz, ele tem 42 anos, e nós estávamos conversando a respeito de negócios, e ele me falou algo. Eu não havia ainda dito para ele que eu era pastor, que eu era cristão, que eu professava fé em Cristo. Estávamos apenas ali nos conhecendo, havia poucos minutos que nós estávamos tendo contato. E ele disse algo assim. Ele disse: Germano, eu trabalho com chapeamento e pintura. E eu morei há uns anos na cidade de Farroupilha. Porém, eu vim embora para Santa Maria. E quando cheguei em Santa Maria, minha esposa recebeu a direção da parte de Deus. Eu disse: uau, tem algo aí. Ele disse assim: a minha esposa recebeu a direção da parte de Deus de irmos morar em Itaara. Quem conhece Itaara? Há uma grande diferença de população de Santa Maria para Itaara. Itaara tem aproximadamente 5.000 moradores. Santa Maria tem aproximadamente 300.000 moradores. Não é uma grande diferença? E para alguém que trabalha em comércio, trabalha com uma oficina de chapeamento e pintura, o mais ideal seria morar aonde? Em Santa Maria. Olhando pelos olhos humanos, o local apropriado para ele montar a empresa seria em Santa Maria. Mas a esposa recebe direção da parte de Deus, dizendo: abra a sua loja em Itaara. E assim eles foram morar em Itaara. E fazem 7 anos que eles estão lá. E ele me dizia assim: todo esse período que eu estou lá, Deus nunca deixou faltar nada. Eu pago aluguel da casa, da oficina, eu pago um funcionário,
e todos os meses Deus está provendo. E eu fiquei escutando ele falar aquilo, né? Você tem que ser sábio, primeiro você tem que ouvir para depois você falar. E ele disse assim: porque a bênção, ela não está no lugar, ela está sobre pessoas. A bênção de Deus não está em um local geográfico. Por mais que Deus ame Israel e lá tenha famílias, filhos e tenha uma história com Israel, Deus não se limita somente a Israel. E a bênção dele não está em uma cidade, não está em um bairro, a bênção dele está sobre filhos e filhas que têm uma aliança com ele. Aí ele me dizia assim: porém agora, depois de 7 anos, diga 7, e você fica no espírito, você fica antenado, ele disse assim: agora chegou o tempo de ampliar a minha oficina, e eu estou vindo morar em Santa Maria. E eu achei tão tremendo aquilo. E o Senhor então, ele foi falando comigo, e o Senhor foi me lembrando de Isaac, ele foi me lembrando desse texto, ele foi me lembrando de algumas coisas, que a bênção dele está sobre filhos e filhas, e que Deus, quando tem um projeto conosco, não importa onde você está, ele vai te abençoar. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: se você tem uma aliança com Deus, Deus vai te abençoar. Então o texto que nós lemos relata essa história. Veja que os anos passam e esse jovem, ele cita algo bíblico. Os anos se passaram, mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos, mas a história, ela se repete. Muda o cenário geográfico, muda as pessoas, mas aqueles que estão debaixo da bênção de Deus, aonde eles colocam as suas mãos, algo acontece. A bênção do Senhor se estabelece, o sobrenatural vai acontecer. Isaac foi um homem que Deus transformou ele em um homem riquíssimo sobre a terra. Deus não tem problema em nos fazer prosperar, sabia disso? Deus não tem problema em fazer você uma pessoa próspera. Tem pessoas que elas têm uma dificuldade quando você fala em valor, você fala em prosperidade, você fala em recurso, elas tendem a fechar o coração porque elas pensam: o pastor, ele vai pedir. Deus quer te dar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Deus quer prosperar você. Ou você acha que apenas Isaac e alguns outros homens da história bíblica eram os favoritos de Deus? O que você acha? Não. Você acha que os planos de Deus terminaram? Os projetos de Deus terminaram? Logicamente que Deus tinha um projeto em abençoar Abraão, abençoar Isaac e os demais. Mas você acha que Deus não tem um projeto na sua vida? Quantos acreditam que estão aqui apenas de passagem nessa terra? Que você não tem nada para construir, você não tem nada para fazer, você não tem uma história para deixar para os outros que virão? Que você vai viver de qualquer maneira? Se você pensa assim, você está enganado. E Deus quer mudar essa realidade do teu coração essa noite. Deus quer tirar essa ideia e renovar você. Deus quer fazer de você uma bênção sobre essa terra. E cadê o amém? Um grande homem, uma grande mulher, ocupar lugares de excelência, posição estratégicas. Ou você acha que Deus faz tudo sozinho? Não. Quando o Senhor queria governar corretamente a terra, no período dos reis, quem Ele colocou lá? O rei Davi. Há lugares que estão te esperando, meu irmão.
Há lugares estratégicos da parte de Deus que estão esperando você. Há lugares estratégicos que estão ali preparados e ninguém vai ocupar a não ser você. Porque Deus tem um mistério contigo. Quem acredita? Deus tem algo comigo, Deus tem algo com você. Aquilo que Deus tem para mim é meu, aquilo que Deus tem para você é para você, e ninguém te toma. Logicamente que Isaac não ficou de braços cruzados. Há pessoas que têm promessas, há pessoas que sabem que a bênção de Deus está com elas, mas tem algumas que têm a tendência, então se Deus vai me abençoar, se Deus vai me prosperar, eu vou fazer. Vou cruzar os meus braços e vou esperar. Não vai acontecer nada. O que Isaac fez? Ele sabia que Deus era com ele. Ele tinha uma promessa que Deus ia abençoar. O que Isaac fez? Obedeceu ao Senhor. E ele fez uma lavoura. Fazer lavoura é fácil? Não, dá trabalho. Principalmente nesses dias que o serviço ele era braçal. Eles tinham um trator lá, irmão José Carlos. Eles tinham um trator lá, arado de boi, animais, homem lavrando a terra, virando a terra. O trabalho era muito grande, mas a Bíblia relata que aquele homem, Isaac, plantou naquele ano, e o Senhor fez a lavoura dele gerar 100 por 1. Por que os demais não colheram isso? Até eles plantaram, mas só Isaac colheu 100 por 1. Será que a terra que Isaac estava era diferente? Isaac escolheu a melhor terra. Se ele chegou por último na cidade, irmão, ele pegou o lugar que tinha, talvez o local desprezível, que ninguém queria plantar, ninguém queria cultivar. Mas ele sabia que não era o lugar, que não era a terra, era a bênção de Deus que estava sobre a vida dele. Isaac não é exceção na Bíblia. Quando você começa a estudar, você vai ver outros personagens bíblicos que Deus também abençoou. Quem quer ouvir? Quem era o filho de Isaac? Quantos filhos Isaac teve? Quantos filhos Isaac teve? 2. Quem falou? Pablo? Vamos aplaudir a vida do Pablo. Qual era o nome, Pablo? Muito bem, o homem está lendo Bíblia. Aleluia. Jacó e Esaú. Você conhece a história, eu não vou contar toda a história. Teve um dia que Jacó fez o quê? Precisou fugir do seu irmão Esaú, porque Esaú queria fazer o quê com ele? Matar. Aí eu pergunto para você, Jacó teve tempo de levar boi, de levar servo, de levar mantimento, de levar um monte de coisa com ele, se ele estava fugindo? Não, eu acredito que nem aqueles desenhos da antiguidade. Agora só os de mais idade vão vir comigo aqui. Sabe aqueles desenhos, acho que era o Chico Bento, acho que era, que faziam uma trouxa e pendurava a trouxa e saía com aquela trouxa? Era o Chico Bento ou não? Chaves também? Muito bem. Eu acredito que Jacó saiu assim, apenas com uma trouxa de roupa com ele. E ele vai para um lugar, para um tio dele, chamado Labão. E Jacó, ele fica lá durante um tempo da sua vida, cuidando dos rebanhos de Labão, seu tio. E Labão, ele era um homem rico, ele era um homem próspero.
Então Jacó vai lá e casa com as filhas de Labão. E Labão estava roubando de Jacó. Mas quem é que estava cuidando de Jacó? Deus. Quem é que está cuidando de você? Podem até estar roubando de você. Mas se você tem aliança com Deus, se você está vivendo debaixo da bênção de Deus, aquilo que estão te roubando, vão te devolver! Vão te devolver. Jacó, quando sai de lá, a Bíblia diz que esse homem estava rico. Alguém que foi com uma trouxa de roupa, agora sai com muitos filhos, sai com empregados, sai com rebanhos. Um homem saiu de lá rico. Por quê? Porque ele carregava a bênção de Deus sobre a vida dele. O que você precisa, meu irmão? O que você precisa? Das bênçãos de Deus ou do Senhor das bênçãos? Eu não quero apenas algumas bênçãos dele. Eu quero é a presença dele comigo. Aleluia! Quando a gente é imaturo ainda e não conhece essas realidades, a gente vem para a presença de Deus e a gente quer algo. Não foi assim com você? Foi assim comigo. Quando eu vim para a presença de Deus, eu vim porque eu queria algo. Mas depois foi passando o tempo e eu vi, uau! Esse Deus, Ele tem muito mais para me dar. Não é apenas uma cura, não é apenas uma vitória, não é apenas uma porta de emprego. Ele tem muito mais. Se eu fizer uma aliança, se eu andar com Ele, por onde eu for, por onde eu andar, Ele vai me cuidar, Ele vai me livrar do mal, Ele vai me prosperar. Ele tem um projeto comigo, Ele vai me colocar nos primeiros lugares. Eu vou dar certo na minha vida. Bata no peito e diga assim: se eu tiver uma aliança com Deus, eu vou dar certo na minha vida. Talvez você entrou hoje aqui pensando: por que a minha vida não dá certo? Deus está respondendo: faça uma aliança, ande com Ele em obediência, como esses homens andaram, e as coisas começarão a dar certo para você também. Pastor, amanhã tudo vai dar certo? Não é do dia para a noite, não é deitar a cabeça no travesseiro. Hoje eu fui na igreja, eu fiz uma aliança com Deus, porque o pastor falou tanto, e eu fiz essa aliança, amanhã vai estar tudo diferente. Não, vai estar igual ou pior amanhã. Porque logo que você faz aliança, o adversário da sua alma, ele trabalha para que você desista. Ele trabalha para arrancar semente do teu coração, para que você não compreenda, para que você não permaneça. Ele quer arrancar a semente do seu coração. Que semente é essa? A palavra de Deus. Mas diga profeticamente: a semente do meu coração Ele não vai arrancar, porque ela vai cair em solo fértil e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Vai produzir. E o que dizer de José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos como escravo, também só com a roupa do couro, foi parar no Egito, dentro da casa de Potifar. Potifar começou a olhar para ele e disse: esse cara tem algo diferente. Tudo que esse jovem faz dá certo, há uma sabedoria sobre ele.
vou colocar tudo o que eu tenho sobre a autoridade dele, menos minha esposa. Aleluia. Ali dentro da casa de Potifar, José é testado e provado. E fruto da cilada da esposa de Potifar, ele para onde, irmãos? Na prisão. Quando José começou a pensar, agora as coisas estão dando certo, Leandro. Quando ele começou a pensar, agora vai. O inimigo trabalhou para derrubar ele. Cuidado. Quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, você começa a incomodar o reino das trevas. E ele vai tramar para tentar paralisar você. Nesse momento, você tem que redobrar a sua atenção. Você tem que permanecer firme no Senhor, firme com Ele, firme nas promessas, acreditando que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aplauda Ele. Uou! E agora José na prisão. E o carcereiro começa a ver: esse jovem tem algo especial. Não importa se você está na casa do rei, não importa se você está na prisão, se você tem a bênção de Deus sobre você, você dá certo em qualquer lugar. Você dá certo. E o que dizer do profeta Elias? Depois José chega, ao maior cargo de autoridade dentro do Egito, sim ou não? Depois de Faraó, quem era o maior? Quem era o maior? Eu amo o Senhor. Eu amo essas histórias, irmão. Eu fico louco. Eu fico apaixonado por Ele. Porque Deus pega algo que parece que não vai dar certo. Ele pega pessoas que parece que não dá certo. E Ele faz acontecer para que a glória seja dEle. Te prepara, Jessé. A glória será dEle. Aleluia. Te prepara, meu irmão. A glória vai ser dEle. Hoje as pessoas olham para você. As pessoas falam algumas coisas sobre teu respeito, mas amanhã elas vão ter que ver, porque você permaneceu fiel, você permaneceu andando em fidelidade, em aliança com o Senhor, e elas vão olhar e vão dizer o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o Juliano. Ele estava assim, mas agora ele está diferente. Por quê? Porque ele se submeteu à autoridade. Ele se submeteu ao senhorio do Senhor. Ele fez uma aliança com o Senhor. Ele começou a crer, ele começou a andar em obediência. E Deus foi mudando a história dele. Diga: Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a sua história. O profeta Elias, eu amo essa parte também. Depois que ele declarou seca sobre a região onde ele morava, ele disse: segundo a minha palavra, não chove mais em Israel, e nem orvalho cai, porque Israel estava vivendo em idolatria, desagradando a Deus. E ele, como mensageiro de Deus, ele declarou aquilo para trazer juízo sobre o povo de Israel e eles se voltarem para Deus. O próprio Deus disse para ele: Elias, sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Lá você terá água. Mas de manhã e de tarde eu vou te mandar uma tele com um x-filé. Sorri, irmão. Estou conjecturando. Vou te mandar uma tele com um lanche. Quem gosta de X aí, irmão? Só eu, aleluia.
Ah, tem mais. De manhã e de tarde Deus mandava X filé para Elias comer. Quem é que levava? Os corvos levavam carne e pão para ele. Tu já viu o corvo levar carne, irmão? Elias viu. Eu vejo os corvos comendo carne. O corvo não quer repartir nem com os da classe dele. Ele quer ele encher o panduro. Mas os corvos tinham que obedecer. Leva para o meu filho Elias, porque a minha bênção está sobre ele. Se não tiver homem para obedecer, se não tiver pessoas que ouvem a Deus para obedecer, Deus envia até corvos para te abençoar. Aleluia! Isso é tremendo. Isso não é só dos dias da Bíblia, isso é uma realidade, isso acontece, é real. Você serve um Deus real. Esse mês foi apertado para mim, apertado financeiramente. Meu salário entrou e no dia 10, e paga a conta, e isso e aquilo, e se sumiu. Foi. Acontece isso contigo também ou não? Sim ou não? E hoje é dia 21. Sim ou não? Mas ontem eu estava comendo sorvete. Aplauda, irmão, aplauda. Fazia tempo que eu não comia um cascão. Ontem eu comi 2. O Samuel olhou para mim e disse: pai, você comeu 2. Eu quero comer 2. E eu disse: pode comer. Não conseguiu. Quem comeu o resto fui eu. É bênção tripla, irmão. Mas como se está apertado? Eu estava. Mas Deus, quando você tem uma aliança com Ele, quando você está debaixo da bênção dEle, você pensa algo, você pede algo, você gera algo, e Deus traz na sua mão. Eu estava vindo para a oração, e eu estava conversando com Deus. Disse: pai, bem que podia, o Senhor podia mandar um recurso para mim esse mês. Naquele mesmo dia, Deus usa uma pessoa e diz: você pediu dinheiro para Deus? Sabe quando tu fica sem jeito? E disse: eu pedi. Pois é, Deus está mandando te dar. Ele disse: é Deus mesmo, irmão. É Deus, é Deus. Aleluia. Deus faz esses mistérios, irmão. Deus faz isso acontecer. Teve aniversários esse mês que eu disse: olha, eu não vou. Mas a gente não quer dizer para os irmãos: olha, não vou porque eu estou apertado. Não é verdade. E eu sei que vocês me amam. Vocês querem que eu esteja no aniversário. Isso é fato. Mas tem vezes que não dá para ir. Por quê? Não que a gente não quer. Às vezes está apertado. O dinheiro entrou e se foi. Mas o abençoador, querido, quando você tem uma aliança, Ele move céu e terra, Ele manda o corvo, Ele te abençoa aonde você vai. Deus, Ele vai te surpreender. Se você entender essa chave, se você fizer uma aliança com Ele, você andar em obediência com Ele, por onde você for, a bênção de Deus, ela vai te alcançar. Você não vai mais precisar correr atrás da bênção.
Quem é que vai correr até você? Não. Só a missionária, entendeu? E a irmã Line. Quem é que vai correr atrás de você? Olhe para alguém com olhar de profeta e diga assim: você não vai mais correr atrás da bênção. Agora diga com mais autoridade, diga: a bênção vai correr atrás de você. Aplauda Ele. Não é maravilhoso? Quem é que já leu Deuteronômio 28? Ah, que texto lindo, não é? Se me obedeceres, se guardares os meus estatutos, o Senhor vai prometendo: vou te abençoar no campo, na cidade, nas tuas crias, no ventre da tua esposa. Moraci, não te preocupe, Moraci. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Amém? Está sobre a tua vida. Aquilo que é teu é teu. Deus vai te surpreender muito mais. Aleluia. Vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste, e você vai ficar pensando assim: o que está acontecendo? Diga aleluia. Vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste, vai bater na tua casa, vai correr atrás de você. E você vai poder testemunhar também da bondade, da fidelidade e da misericórdia do Senhor. O que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai fazer? Se você não tem ainda aliança, hoje é a noite de dizer: eu quero uma aliança com Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero aliança com esse Deus que o germano serve. Nem que seja para comer um cascão, 2, aleluia. Se coloca de pé essa noite. Eu amo o Senhor, queridos, não só por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Antigamente eu orava pedindo muitas coisas para Deus. Hoje a minha oração, ela se resume numa coisa: não me dá ouro, não me dá prata, não me dá glória de homens. O que eu mais quero, Senhor, é a tua presença. Se você tem a presença, você tem tudo. Se você tem a presença, você tem tudo. Então deseje essa presença. Ame a presença de Deus. Honre a presença de Deus. Respeite a presença de Deus. Se submeta a Ele. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e por meio da sua vida. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero o ministério de louvor aqui em cima. Sabe aquela canção Jeová Jireh? Nós vamos cantar ela. Amém? Nós vamos cantar ela de novo. Debaixo desse entendimento, Deus que provê, o Deus que vai prover, o Deus que proveu no passado, é o Deus que provê hoje, é o Deus que provê amanhã, e não há sombra de variação nele, não há dúvidas no Senhor. Aonde você precisa de provisão? Qual área? Qual é a área? Deus tem provisão em tudo. Ele tem provisão para todas as áreas. Para todas as áreas da sua vida. Diga 7. Sete é a plenitude. É o número que representa Deus. Aleluia. Nós estamos como igreja entrando no 7º
ano de ministério. Diga mais uma vez 7. E aquele jovem homem falando comigo e... Tá ligado, né? É a hora de descer. É a hora de expandir. É a hora de aumentar o meu negócio. E eu ali ligado no Espírito. E Senhor, vamos adorar.